Bíblia aí, vamos estudar a palavra de Deus hoje, Apocalipse capítulo 2, versículos 1 a 4. Eu acredito que nós não vamos conseguir cobrir tudo. Existem tantas informações que precisam ser dadas para fazer o que nós chamamos de fundamento, a moldura do assunto, e normalmente esses fundamentos, eles são curiosidades, mas não só pelo fato de serem curiosidades. Quando você entende o pano de fundo de uma região, do que você vai estudar, você entende melhor o que está acontecendo. Por exemplo, nós terminamos o capítulo 1. Eu disse a semana passada que o livro de Apocalipse é dividido em 3 partes. Em primeiro lugar, as coisas que vistes, Jesus ressurreto. João já viu, já falou sobre isso. Acabou. Nós vamos entrar na parte 2 hoje do livro, que é as coisas que são. O que são as coisas que são, que era o tempo presente ali para João, que estava diante de João. Eram as 7 igrejas que estavam na Ásia. Então, capítulo 2 e 3 agora é a segunda parte do livro de Apocalipse. A terceira parte é do capítulo 4 em diante. Então, agora nós vamos olhar e ele vai começar a falar com cada uma das 7 igrejas. E essas 7 igrejas estavam localizadas na Ásia, o que é conhecido hoje como Turquia. Eram igrejas locais, físicas, literais. As cartas foram escritas para elas, mas os princípios e ensinamentos são para todas as igrejas de todas as épocas. Semana passada alguém me escreveu, uma pessoa que não é daqui, de outro estado, e me disse: pastor, há pessoas ensinando que a carta, que eu tenho que respeitar o texto bíblico que fala ao anjo da igreja em Éfeso. Então essa carta é uma carta só para a igreja em Éfeso. Jesus falou só para aquela igreja. Não tem nada a ver com as igrejas atuais. Isso não é verdade. Não é verdade. Por quê? Porque o último versículo, quando você caminha no versículo 7 do capítulo 2, quando ele lida com a igreja de Éfeso, olha como ele termina. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz a quem? Então, o que ele fez aqui? Ele manda uma carta para o pastor da igreja, porque ele era o representante da igreja, para lidar com o pastor e com a igreja, mas no final ele fala: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo está dizendo para as igrejas. E se não fosse dessa maneira, ia complicar. O finalzinho do versículo 7 diz: ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida. Então essa promessa é só para o pessoal de Éfeso? Era só aquela igreja que vai ter parte na árvore da vida? Então estamos perdidos, complicou a nossa situação. Então não acredite nisso. Já pensou se ele tivesse, João ou os apóstolos tivessem mandar uma carta para cada igreja? Carta à Igreja Batista Redenção de Bragança, carta à Igreja Batista Redenção de Piauzinho. Que nós não teríamos aqui uma Bíblia, teríamos uma biblioteca de cartas. Não é assim. Então ele escolheu 7 porque 7 simboliza o som do mundo. Você é na sua vida, se você olhar 7 igrejas, são 7 tipos de crentes. Nesta igreja, os 7 tipos tem. Você pode se enquadrar em mais de um tipo, inclusive, mas pelo menos um deles você é. Então ouça bem, porque agora, os 2 próximos capítulos, ele vai falar para a igreja. Porque o juízo de Deus começa pela sua casa. E quando ele terminar de arrumar a sua casa, então ele volta a lidar com os de fora. Tudo bem? Então é assim que nós vamos caminhar. Vamos entender então. Apocalipse capítulo 2. Hoje eu vou ler do 1 ao 4. Ao anjo da igreja em Éfeso escreva: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, assim o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar os homens maus, e que pusestes à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Tens perseverança e suportastes as provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonastes o teu primeiro amor. Vou parar aqui, eu acredito que nem vou conseguir chegar até esse trecho aqui do versículo 4, mas vamos caminhar juntos aí nessa dimensão. Ele vai falar, então, algumas coisas importantes, e a mensagem central é essa. Até boas igrejas podem perder as posturas iniciais da fé. Até mesmo as melhores igrejas.
E Éfeso era uma igreja extraordinária. Que igreja fantástica. Estudando um pouquinho sobre essa igreja, você olha e fala assim, eu queria ser participante dessa igreja. Normalmente, quando você olha para as igrejas da antiguidade, as pessoas dizem assim, qual é a melhor igreja? A igreja de Jerusalém. Não é a igreja de Jerusalém. A igreja de Jerusalém era uma igreja que acabou de nascer, as pessoas nem sabiam direito, nasceu em Atos capítulo 2, em Pentecostes. Então as pessoas se reuniam e o texto fala, partilhavam pão, comiam de em casa, oravam, estava tudo sendo novo, tinham tudo em comum, mas a igreja estava se adaptando ao que fazer. Mas quando você vai para outras igrejas, uma estrutura mais organizada começa a ser implementada, e há igrejas que realmente foram privilegiadas, foram abençoadas. Vamos entender um pouquinho então aí. Até boas igrejas podem perder as posturas iniciais da fé. Mais importante, o tema dessa mensagem é começos e fins. E eu quero que você entenda isso. Mais importante, não é que não é importante. Mais importante do que começar bem é terminar bem. Vou repetir isso é muito importante. Que legal se você começou bem na vida na fé. Que legal se quando você converteu, você caminhou resolutamente, firme. Mas o que vai contar é como você termina. O apóstolo Paulo diz assim, eu completei a carreira. E eu fiz mais o quê? Guardei a fé. Então, você pode ter sido um crente extraordinário. A nossa igreja e as outras igrejas podem, ao nascer, ser igrejas excepcionais. Mas o que vai contar é essas igrejas, o que esses crentes são depois de 10 anos, 20 anos, 50 ou 100 anos. É isso que conta. Então veja bem e avalie. Como é que você anda hoje? Quem vive de passado, as pessoas falam muito que é um museu, né? Porque quando eu me converti, ou quando eu ia na igreja, isso já foi. Hoje é como você está. E o alerta da igreja de Éfeso é bem claro para a igreja. Vamos ver isso aí então. Hoje nós vamos ver 3 ações de Jesus com a sua igreja, 3 ações e as suas lições, 3 situações ou 3 posturas que Jesus adota com a sua igreja. A primeira delas, eu vou, antes de falar disso, tentar situar você um pouquinho nesse panorama. Olha só, aqui é um mapa da antiguidade, do mundo antigo. Então você tem Egito, Arábia, aqui você vai ter o território de Israel, Síria. Não confunda a Síria com a Síria, né? E aqui você tem o que é chamada Ásia Menor. Hoje tudo isso aqui é chamada Turquia. Você tem aqui a Grécia, a Macedônia, aqui você vai ter a Itália. E para cá, ou lá para cima, era conhecido como os bárbaros. É assim que ir para cá, para o Brasil, então nem vou falar, não tem nem o que dizer do que está para cá. O mundo nem considerava isso aí como algo que valesse a pena procurar ou existisse. Então, o mundo antigo é isso aqui. O berço da humanidade é aqui. Provavelmente, onde você vê aquela palavrinha, o G de Golfo, aqui era o Éden. O Jardim do Éden é aqui. Está submerso em água, não tenho como estender hoje para mostrar para vocês, mas nós sabemos, por causa dos rios que saem. Em Gênesis fala que saíam 4 rios. Tigre, Eufrates, Gion e Pison. E você tem esses 3 rios aqui, o Tigre continua existindo, o Eufrates continua existindo, você tem um rio que sai para cá, que existe. O para cá você não tem. Mas o texto fala que na terra de Avilá havia ouro, lá em Éden. Fala que havia um ouro muito bom. Então, quando eles vêm para cá, para a Arábia, para essa região desértica, eles encontram ouro de excelente qualidade. Então, nós sabemos que o berço da humanidade era aqui. Aqui teve o dilúvio. E daqui Deus falou para ele, espalhe pelo mundo inteiro. Eles construíram Babel. Babel se tornou o quê? Babilônia. E da Babilônia, da Babilônia, Deus fez a confusão de línguas e as pessoas se espalharam, ok? Muito bem, deixa eu caminhar aqui um pouquinho. Então você citou Éfeso, olha aqui onde está Éfeso, olha a disposição das igrejas, como elas ficavam. João ficou preso na ilha de Patmos. Na ilha de Patmos ele tem a visão, mas ele vai fazer o registro, ele vai escrever o livro todo de Apocalipse estando em Éfeso. E as cartas deveriam ser cartas circulares, era assim, não tinha imprensa. Alguém escreveu uma carta, era lido na igreja, era feito cópia e a carta circulava para outras igrejas. Então qualquer coisa que ele falasse para Éfeso ia correr para todas as igrejas aqui. E depois, claro, ia correr para o mundo afora e chegou aqui em Bragança, tanto que você tem em mãos.
Vamos ver um pouquinho aí algumas curiosidades sobre Éfeso. Eu vou apagar essa luz, o pessoal da transmissão não precisa concentrar em mim não, porque vai ficar escuro aqui. Contrário. Aí você tem na cidade de Éfeso, as ruínas de Éfeso, obrigado Norberto, as ruínas de Éfeso, você tem aqui um auditório extraordinário. Isso aqui é o mundo antigo, arqueologia, isso se você visitar a Grécia hoje, se você for para a região da Turquia, for visitar a área das igrejas, você vai se deparar com essa estrada muito bem feita, e aqui esse enorme estádio que cabiam 25 mil pessoas. Eram usados para grandes apresentações, para grandes shows do que existia naquela época, para grandes reuniões. Aí você tem uma vista, tudo feito em pedra. Hoje você faz estádio, o pessoal faz coisa para a Copa do Mundo, não dura nada, né? Olha quantos 2000 anos de história está lá, eles sabiam construir. Então aqui você tem espaço para muita gente. Era feito assim porque na época não tinha a parte de eletricidade, então o som ele sobe. Então a pessoa fizesse qualquer tipo de música ou discursasse ou fizesse alguma coisa, a tendência do som era sair daqui e subir e se propagar, então todos podiam ouvir. Aqui são as ruínas, as ruas principais de Éfeso. Isso aqui são as colunas que ainda permanecem lá em pé. Aqui você tem o Odeon. O Odeon é um daquele estádio, só que menor. Então, se você precisasse reunir poucas pessoas, era aqui que você vinha. É provável que esse seja o lugar, por exemplo, quando o apóstolo Paulo, em Atos capítulo 18, ele prega na sinagoga e depois as pessoas expulsam ele da sinagoga, ele vai para este lugar. É muito provável, acredita-se que seja aqui, esse texto. Ó. Paulo entrou na sinagoga e ali falou com liberdade, mas alguns deles se endureceram e se recusaram a crer. Paulo então afastou-se, saiu da sinagoga. Tomando consigo os discípulos, passou a ensinar diariamente na escola de Tirano. Então as pessoas acreditam que Paulo vinha para este lugar e a igreja começou a se reunir aqui e ele está em Éfeso. E por mais de 2 anos o apóstolo Paulo ensinou aqui. Então é muito possível que o povo de Deus se sentou aqui para ouvir o apóstolo Paulo. E a igreja de Éfeso cresceu aqui nesse Odeon. É possível que seja aqui, há um outro lugar lá, mas as pessoas, na maioria dos teólogos, optam por esse lugar aqui. Nessa cidade existe uma deusa, muitos deuses, né? Era comum isso acontecer, mas a deusa Nike. A deusa Nike era a deusa da vitória. A palavra grega Nikao significa vencer, eu venço. É da onde vem o termo, por exemplo, Nicolau, aquele que vence, o vencedor. Então você tem aqui a deusa Nike e era cultuada. Talvez você não conheça ela assim, mas você conhece ela assim. Quando você vai comprar um tênis Nike é o símbolo da deusa Nike, de vitória. Então quando você, não é que você precisa jogar o tênis fora, nada disso, que eu sei que você não está cultuando, não é isso. Estou falando que é através da postura dessa imagem, dessa deusa, conforme ela está ali, que o símbolo foi criado. E aí tiraram o pequeno acento aqui, então você tem o tênis Nike, ou a marca Nike, para mostrar que é uma marca dos vencedores. A deusa da vitória. Está aí o banheiro público. Olha como era o banheiro naquela época. Se você reclama do banheiro da sua casa, por favor, hoje você vai falar, Senhor, me perdoa. Nunca mais reclame. Ah, mas eu fui em banheiro de poço, rodoviário. Fique quieto, você não tem ideia do que era o mundo antigo. Isso daqui era para homens e mulheres, feito em pedra e mármore, as pessoas sentavam aqui. Isso aqui está na praça da cidade. Ter banheiro em casa era uma coisa de ricos, pessoas extremamente ricas. Então, se você quisesse usar banheiro, você tinha que ir para a praça, para a cidade, e você abaixaria. Lembra que todo mundo, tanto faz homem ou mulher, usariam aquelas vestes longas, né? Como aquelas becas. Então, você só levantaria a parte de trás, sentaria aqui e usaria. Os mais ricos, eles andavam com escravos. Eles mandavam seus escravos sentarem aqui para esquentar a pedra, para não ter o choque térmico. Então, o escravo ficava sentado ali. Depois que a pedra tivesse ambientada, ele saía e o rico vinha e se sentava. Aqui ao lado ficava um pessoal tocando música.
Para quê? Aí você pensa, vou deixar para você imaginar a razão. Eles não queriam ouvir nenhum tipo de ruído, então ficavam tocando música o tempo inteiro. Porque era muita gente aqui. É totalmente, se você pensar, insalubre. Mas era o jeito que eles adotaram. Isso piora, gente, olha só. Dá uma olhada aqui. Ó. Na frente do banheiro coletivo, havia uma pequena cavidade aqui no chão, onde ficava passando água corrente. Eles desviavam algum trecho de rio, um córrego, e o rio entrava... Imagina um cano, tá bom? Um cano que você tirou uma parte, ficava em U, a água ficava passando ali o tempo todo de forma corrente. Para quê? Não existia o conceito de papel higiênico, não existia nenhum tipo de conceito desse tipo. Então, o que eles faziam? Eles tinham pequenos instrumentos e que eles colocavam nessa água e eles usavam. E o instrumento era coletivo, não era o seu, era coletivo. Então, quando você pensar em mundo antigo e pensar, você pode imaginar e falar assim, ó, pare de reclamar. Se alguém viesse à sua casa, olhasse e falasse, nossa, que maravilha é isso. Olha só, aí você tem uma perspectiva. Isso daqui em caso de pessoas mais ricas, lugares fechados. Esse instrumento aqui, ele ficava aqui dentro, a pessoa chegava, pegava aqui, molhava na água corrente e usava para se limpar. Era assim que funcionava. Ok? Como era esse instrumento? Era isso aí, ó. Agora, meus queridos, é preciso que você entenda uma coisa. É possível, é muito possível, muito provável, que foi algo desse tipo que foi molhado e foi levado à boca de Jesus quando ele estava na cruz. Então você vai entendendo o escárnio, você vai entendendo a zombaria, a afronta do que foi feito ali, a gravidade do que foi feito com Cristo. Aí mostrei, caí aqui era aberto, então o que acontecia, tudo ia embora. Como eu falei, dados históricos, a urina era algo muito precioso, extremamente precioso. As pessoas coletavam a urina aqui. E depois que a urina passasse um tempo se decompondo, ela virava uma espécie de amônia. Sabe para que ela era usada? Para alvejar as roupas, deixar a roupa clara. Era usada para escovar os dentes. Se você estudar, tanto é que o Império Romano vai taxar. Eu falei para vocês aqui, o Império Romano vai criar, um dos imperadores criou taxa sobre a urina, porque ela era comercializada. Ela era usada como adubo, era usada por uma série de coisas. Era o mundo antigo. Ok? Aí os dejetos iam embora aí. Nas paredes da cidade aqui não dá para identificar muito bem aqui, mas cunhado nesse altar, na lateral desse altar, está a imagem da Diana dos Efésios, a grande deusa Diana, Ártemis para os gregos e Diana para os romanos. Não dá para entender muito bem, mas aqui você tem uma figura de quem ela era. Era uma imagem, eles acreditavam que uma imagem caiu do céu, uma pedra caiu do céu, provavelmente caiu realmente um meteorito, alguma coisa assim. Tinha a aparência de uma mulher, talvez foi cunhado, e essa mulher foi cunhada com cheios de seios, para mostrar que Diana dos Efésios era uma grande mãe. E a silhueta era de uma mulher um pouco mais obesa, no sentido de para eles não era uma ofensa. Quanto maior a mulher no mundo antigo, era sinal de que ela era mais capacitada a cuidar dos seus filhos, teria a condição de amamentar, seria uma grande mãe. Essa é a figura que eles tinham. Então, essa divindade era fortemente cultuada em Éfeso. Éfeso se destacou por causa da idolatria. E o templo de Éfeso foi uma das maravilhas do mundo antigo. As pessoas viajavam pelo mundo inteiro para chegar aqui e se prostrar diante de Diana dos Efésios. No capítulo 19 de Atos, hoje pela manhã eu falei, o povo durante 2 horas gritou como louco, grande é a Diana dos Efésios, porque Paulo, pregando lá no Odeon, fez com que as pessoas se convertessem e a idolatria começou a parar. As pessoas queimavam os livros e não adoravam mais os santos. Então Demétrio disse, se esse homem continuar pregando, vai acabar a nossa profissão. E a cidade vai cair em descrédito. Então uma revolta na cidade, porque Paulo consegue fazer com que as pessoas abandonem esse tipo de idolatria. Aí você tem escombros do que seriam as ruínas de uma casa provavelmente de alguém muito rico.
A estrutura está sendo preservada, muita coisa aqui sendo preservada, as colunas aqui com riqueza. Tudo isso daqui é uma pedra única, gente. Então, a pessoa para fazer isso naquela época tinha que ter muito recurso, demorava muito. Por isso que dura até hoje, não tem como algo estragar isso aí. As paredes não têm vigas, elas eram feitas nessa forma curva aqui, com a tecnologia que eles tinham na época. Tudo isso daqui é chão original, as pinturas são todas originais. Isso daqui é um catálogo que está aqui, de como é que foi encontrado. Não sei se vai dar para vocês entenderem muito bem, mas... aqui nessa casa que eu mostrei havia uma inscrição na parede. Ela começou como uma casa e provavelmente depois ela virou algum tipo de comércio. E aqui está escrito algumas coisas ali. Então, por exemplo, aqui a cevada valia meio asse. A asse é uma das moedas, tem o denário, tem outras moedas. O que era o asse? O asse era uma moeda, as moedas normalmente eram cunhadas, elas eram feitas de ferro, alguém prensava e cunhava a moeda. O asse não, o asse era derretido e colocado em formas, ele era assado. Então dava o termo aí um assum em latim. Essa moeda era usada aqui. Então você tem aqui meio asse, valia um pouco de cevada. Era o termo que eles usavam. Aqui em cima você tem outra, cromia. Prostituição. Havia uma placa dizendo que você poderia contratar com uma prostituta por 1 denário. Então, se você quisesse comprar cevada, tinha, mas se você quisesse contratar uma prostituta, bastava você pagar 1 denário. O denário era o trabalho de um dia de trabalho, e alguém providenciaria para você uma prostituta neste contexto. Então, vocês estão vendo como o mundo antigo, a cidade está envolta também em comércio, idolatria e uma série de questões. Aqui você tem enormes altares. Gente, isso daqui é magnânimo. Não adianta ficar lendo para vocês, mas o culto a Éfeso se destacou porque eles cultuavam, eles promoveram o culto ao imperador vivo. Normalmente os imperadores eram cultuados, adorados como divinos após a morte. Então morreu, agora vamos cultuar. Mas Éfeso implementou o culto ao imperador ainda em vida. Por isso é que Domiciano, o imperador que exilou o apóstolo João falou, não, você não é divino. Então ele pega João, manda para a ilha de Patmos. E porque o Éfeso apoiou essa estratégia, Éfeso se tornou a mãe das cidades, a guardiã das cidades. Era esse o termo, ela ganhou um status de capital do Império Romano na Ásia. Então pode imaginar a riqueza que Éfeso teve por causa do culto ao imperador. Esses daqui eram altares de adoração. Na frente de alguns templos, você tem esses altares. As pessoas vinham aqui e colocavam as suas oferendas, os seus sacrifícios nesses altares. E aqui você tinha pequenas capelas de adoração. Se o crente estivesse aí e quisesse se dar bem, no conceito deles, o cristão deveria vir a essa cidade, à frente desse lugar, e queimar o incenso e dizer, César Kyrios, César é o Senhor. Uma vez no ano só, e depois podia ser qualquer hora, de madrugada, desde que fizesse isso, ele vivia tranquilamente. Como os crentes não faziam, eles eram perseguidos e oprimidos. Ali a foto do altar. Aqui uma curiosidade, a catacumba dos 7 adormecidos, aí já extrapola um pouquinho. Estou estragando a viagem para Éfeso. Se você for para lá, mas você vai conhecer pessoalmente, estou fazendo um tour rápido com você. Diz a história que no ano 250 depois de Cristo, 7 crentes entraram aqui para fugir da perseguição de um dos imperadores romanos, e eles adormeceram lá dentro. Eles dormiram. O imperador mandou fechar a porta desse lugar e sepultou eles lá dentro. 180 anos depois, um dono daquela terra decidiu abrir. Quando ele abriu, os 7 estavam vivos lá dentro, dormindo. E eles acordaram, e para eles é como se eles tivessem dormido só um dia. E eles foram para a cidade e ficaram admirados. Nossa, que cochilinho bom. 180 anos. Agora, isso é verdade? Não é verdade. Você já viu que exagera. Aí começa. Então as pessoas vão para cá, tem o comércio. O que você vai ver aqui é só buraco. Ninguém dormiu aí por 180 anos. Seria impossível isso acontecer. Aqui outro altar, todos eles com inscrições em pedra. Quem quiser exercitar o seu grego, Neokoroi, Efésion, aqui ó, E-F-E-S-I-O-N, ômega N, Efésion, aqui eu transliterei para vocês, ó. Neokoroi Efésion, o título que dava à cidade de Éfeso, o guardião, a guardiã
das religiões, dos templos. Éfeso tinha esse grande destaque aí. Muito bem. Dito isso, esse panorama rápido. Você pode acender, Tiago, por favor? Dito isso, então, vamos caminhar aí um pouquinho. Há bastante informação sobre Éfeso. Eu só quero que você entenda o pano de fundo. Éfeso era adorado pelo imperador, porque as pessoas falaram, olha, você é Deus. As outras cidades não, mas Éfeso falou, você é Deus. E João falou, você não é Deus. Então você entende porque ele foi para Pátimos, e agora ele voltou, depois que o imperador é morto, assassinado, ele volta para lá, e Jesus vai aparecer e vai falar com a igreja de Éfeso, trazendo algumas informações importantes dentro desse contexto. Em primeiro lugar, você tem que aprender que Jesus é quem guarda a sua igreja. Éfeso era a cidade guardiã das religiões, dos templos. E Jesus fala, não, na verdade, Éfeso, a cidade pode guardar o que ela quiser, mas eu sou aquele que guarda, eu sou aquele que protege. Por isso ele diz assim, ao anjo da igreja em Éfeso. Anjo significa pastor aqui nesse texto, já expliquei para vocês. Ao anjo, ao pastor da igreja que está em Éfeso. Há duas maneiras de você ler o texto que nós vamos tratar nessa noite. A primeira é de que essa carta é endereçada ao pastor, e Jesus está lidando com os pecados do pastor da igreja. Isso é uma possibilidade que ele está falando para o pastor, é claro que isso há reflexos na vida da igreja. A outra possibilidade é que a carta é endereçada ao pastor, mas para lidar com os problemas do pastor e de toda a igreja como um todo. Quando alguém faz cartas e enviam para igrejas, é comum, por exemplo, que a carta chegue aqui à igreja, ao amado pastor Marcos Samuel da Igreja Batista Redenção. É endereçada a mim. Mas é uma carta para a igreja toda. Quero convidar a igreja tal. Às vezes manda o nome da igreja, às vezes manda o nome do pastor. Então isso é possível. Então, seja qual for a postura que você queira adotar, nós deixamos você à vontade, porque as duas são perfeitamente possíveis. Então vamos caminhar aqui. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve, ao pastor da igreja em Éfeso escreve, essas coisas diz aquele que conserva. Essa é a palavra que você deve se concentrar nesse texto. Jesus apresente e diz, eu sou aquele que guarda, aquele que protege, aquele que mantém. O pastor, neste caso especificamente o pastor, porque ele vai falar que ao anjo, lembra que ele mencionou no último versículo, que as estrelas que são os anjos estão na mão dele? Então ele diz, aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas. Diga para a igreja que quem vai falar aqui é aquele que tem o poder, que controla. Quando eu leio um texto como esse, é um texto assustador, porque o texto está dizendo que Jesus tem a minha vida e dos demais pastores na sua mão, ele controla, ele administra a vida, as escolhas, os direcionamentos da vida de um pastor. Ele dá para a igreja muitos pastores. Às vezes ele remove da igreja pastores, de modo que o pastor nunca sabe quanto tempo ele vai ficar numa igreja. O pastor, quando ele entra numa igreja, ele não faz planos. Ele nunca é contratado numa igreja e fala assim, estou fazendo um contrato para 5 anos. Eu conheço igrejas que fazem isso. Aqui em Atibaia tem uma igreja que faz isso, que contrata o pastor por 2 anos. No final de 2 anos a igreja se reúne e vota. Queremos que o pastor fique mais 2 anos, vota de novo. Se chegar no momento e falar, não queremos mais, eles sabem que daqui a 2 anos sempre está renovando. E esse pastor amigo meu está há 25 anos nessa igreja. E quando ele pensou em sair, a própria igreja falou, não, pastor, nós queremos ficar. É uma forma de administrar. Mas o normal é que um pastor chegue numa igreja indefinido. E a igreja, o pastor pode sair por razões pessoais, escolha dele, ou pode sair porque a igreja falou, não queremos mais, queremos mudar e assim por diante. Mas é preciso que todos saibam que independente se é uma escolha do pastor ou se é uma escolha da igreja, seja o que for, é Jesus quem está administrando os pastores, que está trocando os pastores, que está colocando pastores nessa ou naquela igreja. Em Atos capítulo 13, o livro de Atos fala da expansão do evangelho. E o evangelho então começa em Atos 2, em Jerusalém, alcança os judeus. Em Atos capítulo 8, o evangelho chega aos samaritanos. E depois, em Atos capítulo 10, o evangelho chega a Cornélio, um centurião romano, mostrando que o evangelho chegou aos gentios. Essa expansão do evangelho está acontecendo para ensinar que Cristo vai alcançar pessoas além da cultura judaica.
Nós vamos ter no capítulo 9 a conversão de Saulo de Tarso, e lá por volta do capítulo 13, você vai ver que o Espírito Santo vai falar: separe para mim Paulo e Barnabé para a obra que eu os tenho chamado. Barnabé então vai para Antioquia, Paulo vai para Tarso para pregar na sua região, vai vir alguns anos ali em Tarso, e Barnabé vai para Antioquia e ele desenvolve um trabalho fantástico. A igreja em Antioquia, na região ali de Antioquia, da região de Israel, se desenvolve muito, muito, muito. E ela começa a ter muitos, inúmeros membros. E Barnabé percebe que ele não tinha mais condições de administrar aquela igreja. Faz parte da vida de quem está à frente de um trabalho saber as suas capacitações. Existem pastores que são chamados pastores leigos, que não tiveram uma formação acadêmica propriamente dita num seminário, mas estudam a Bíblia por conta própria e também são considerados pastores. Mas cada um de nós tem que saber a habilidade que nós temos. Quando você vai construir uma casa, você chama um profissional. Quando está só no terreno, você chama um tipo de profissional de fundação. E aí você vai levantar. Às vezes a pessoa que fez a fundação, vai embora. E vem outro para fazer o alicerce e levantar a casa. E quando a casa terminou, levantou e cobriu, você pode trazer outro profissional que é capacitado para acabamento. E assim vai. E quando termina, você tem um profissional para pintar. E essa é a dinâmica. É muito raro você encontrar um profissional que faz tudo. Ele fala: eu começo desde o primeiro buraco e vou até passar fio na casa em cano. Gente, dá até medo. A pessoa vem para você e fala assim: o que você faz? Eu sou pintor, encanador, eletricista, eu assento o piso, eu não sei o quê. Ok. Agora, a mesma coisa for um médico. Você vai no médico e ele fala: você é especialista no quê? Ele fala: em tudo. Qualquer área. Eu verso em todas as áreas. O que você ia achar? Ou se alguém falar assim: você toca instrumentos? Fala: eu toco todos. A pessoa pode tocar, mas quando ela fala que toca todos, é que ela é exímio executor desses instrumentos? Não. Ela se vira, ela migra nesses lugares. No caso aqui, Barnabé vai buscar Saulo e traz Saulo para Antioquia, porque ele não tinha mais condições. A igreja tomou um porte que não dava mais para ele. O que você aprende? Jesus está mexendo a liderança daquela igreja, dizendo: ó, Barnabé, você trouxe a igreja até aqui. Agora vai buscar Saulo. Saulo chega lá, uma multidão. Saulo tranquilo, ensina. Para ele não era difícil. Por quê? Porque ele tinha recursos, estrutura. Ele tinha sido capacitado para levar a igreja adiante. É assim que acontece. Você vai em igrejas de zona rural, às vezes você encontra um pastor bem simples. Às vezes você vai num lugar e encontra um pastor pós-doutorado, não sei. Essa é a dinâmica do evangelho, e Deus vai migrando. Quando você olha para cá, você precisa entender: eu sou aquele que conserva os pastores nas mãos, e eu movo esses pastores como eu quero. Na igreja de Éfeso especificamente, ela teve o privilégio de ser pastoreada. Ela foi fundada por Paulo. Paulo fundou a igreja, nós vimos lá no Odeon. Ele começou a igreja, ficou quase 3 anos ali. A igreja, pergunta a vocês, a igreja tinha uma boa estrutura? Doutrinariamente falando, vocês acham que a igreja era forte? Quem vai dar a IBD hoje? Paulo. Paulo? Paulo. E quem vai dar o curso? Paulo. Então a igreja via um apóstolo. E mais, Paulo não só ensinava e estruturava a igreja, como ele formava a liderança, e mais também, por meio dele, Deus realizava milagres. Saulo sai de Éfeso. Chega em Éfeso um homem chamado Apolo. A Bíblia fala assim: chegou em Éfeso um homem chamado Apolo, um homem eloquente e poderoso na palavra. Então sai Paulo, quem fica lá? Apolo. O homem era um monstro. Ele não tinha todo o conhecimento de Paulo, mas o texto fala que ele era eloquente, ele convencia, ele era hábil na fala. Quando ele sai de lá, quem vai para lá? Timóteo. O jovem pastor Timóteo fica um tempo. Depois Timóteo sai, quem fica lá? O apóstolo João. Então ela foi pastoreada pelo apóstolo João, o apóstolo Paulo, por Apolo, por Timóteo. As outras igrejas não tiveram esse privilégio. Era uma igreja fortemente estruturada na palavra de Deus. Mas cada mudança, sai Paulo, vem Timóteo, vem Apolo, vem Barnabé, vem não sei o quê. Toda essa mudança que você vê é Cristo pegando os seus pastores e fazendo com que os pastores mudem de igreja, que os pastores circulem. Por que eu falo isso? Eu falo isso porque existem pessoas
que não entendem a dinâmica do Evangelho, não entendem a dinâmica da Igreja de Cristo. Eles se tornam pastorlólatras. Sabe o que é isso? Há pessoas que vêm à igreja, a nossa igreja tem também. Há pessoas que vêm à igreja por causa do pastor. Pastor sai de férias, não vem. Pastor vai viajar, não vem. Pastor sai de férias, liga para o diácono, liga para alguém e fala, pastor volta quando? Que legal você gostar desse ou daquele que fala, mas se você se apegar a um homem, você vai sofrer. Porque a não ser que o plano de Deus seja que eu fique aqui por 120 anos nessa igreja, mas ele pode mudar. Quando nós crescíamos em casa, eu, meus irmãos e os meus pais, o nosso sonho era crescer na mesma igreja, todo mundo junto. Vamos ficar tudo aqui. Aí o Maurício foi para Guarulhos para Porto Alegre para os Estados Unidos, eu fui para São Paulo. Aquele sonho de estarmos todos juntos mudou. Mas se a minha fé, para que eu andasse perseverando na fé, dependesse de estar junto com ele, junto da minha mãe, o que seria isso? Você precisa entender. Há um administrador que muda. Mas ele não muda só pastores de igreja, ele muda membros também. Às vezes você quer falar, pastor, eu gosto tanto da cidade. Deus vem e fala assim, ó, seu tempo aqui deu, vou te levar embora. Nós temos ali atrás o Rogério e a Neuza. Bem-vindos. Rogério e a Neuza foram para São Paulo, ficaram um tempo em São Paulo. Eram membros aqui, foram para São Paulo, ficaram um tempo em São Paulo. Agora Deus está trazendo de volta para Bragança. Já pensou se a Neuza e o Rogério falassem, meu Deus, saí de Bragança, acabou, não sou mais crente. Não é certo fazer isso. Você tem que entender isso, ó. Jesus conserva, controla, guarda, administra as estrelas na sua mão, os pastores. Isso deve gerar na vida dos líderes da igreja santo temor. E é assim que eu me sinto quando eu olho para ele e vejo que ele conduz. O pastor não pode fazer planos longos, sabia? Interessante isso. Vocês sabem como começou o trabalho aqui em Bragança? Em 2009 eu matriculei minha filha numa escola em São Paulo. Fiz a matrícula. Tudo certo, tudo certíssimo. Vamos começar. Fui pagar a matrícula da Samara. A escola falou, olha, não sei, não estamos achando a matrícula dela. Eu falei, olha, vem aí, eu não posso perder a vaga dela, escola particular. Não, certeza, a gente não sabe o que aconteceu. Vem outro dia, a matrícula vai estar aqui. E eu falei, tá bom. Eu não paguei a matrícula, não deu tempo de eu voltar. No meio da semana, o pastor Marcos Greconato falou, olha, eu vou começar um trabalho em Bragança, eu gostaria que você voltasse para lá. Você quer voltar a Bragança? Se você não quiser, eu encaminho outra pessoa daqui da igreja. Mas eu quero montar igrejas no interior. Você quer voltar para lá? Eu fiquei pensando, nossa, voltar a Bragança. Eu falei, vou falar com a minha auxiliadora idônea. Falei, Isa, quer voltar a Bragança? Ela, quero, vamos voltar, minha família está lá. Foi assim, não... E eu fiquei pensando, e essa decisão foi tão rápida. Deus fez com que o boleto da matrícula sumisse, eu não paguei a matrícula, na semana veio aquela proposta, e coisa de 15 dias depois, as coisas começaram a andar, quando eu vi, eu já estava aqui. O plano não era voltar para Bragança, a igreja veio alugar aqui na avenida, no prédio lá 1080 dessa rua, alugou o salão. E o dono falou, eu tenho uma casa em cima, não alugo, porque ninguém vai querer morar em cima da igreja. Já pensou? Você quer assistir o Fantástico, a igreja está cantando aí embaixo? Mas se vocês alugarem os dois, eu abaixo o preço dos dois imóveis, vocês alugam. Sabe quem é isso? Jesus mexendo, administrando as coisas. A igreja em São Paulo falou, vamos alugar os dois prédios. Precisamos só do salão, mas vamos alugar os dois. Alugaram. Eu estou no apartamento de São Paulo. Eu viria para cá pregar, cuidando da igreja. Logo alguém veio e falou assim, mas se o pastor Marcos vai cuidar da igreja em Bragança e tem um apartamento vazio em cima da igreja, por que a igreja está pagando um apartamento para ir em São Paulo se tem uma casa vazia em cima da igreja? Adivinha o que aconteceu? O irmão Ari mandou um caminhão em São Paulo e a minha mudança veio. Eu mudei num sábado, no outro sábado inaugurou a igreja. Sabe o que Jesus está fazendo? Ele está controlando, administrando a vida dos líderes. E eu falo isso para que você sempre tenha essa dimensão, para que você saiba que Deus traz, Deus leva. São textos como esse que produzem temor, que fazem com que você, o líder da igreja, a liderança da igreja, nunca faça planos longos para si mesmo. Não é que não faz plano, mas sabe que os planos de Deus podem direcionar e podem mudar a vida de qualquer um. Mas ele não faz isso só com o pastor, olha como ele diz.
Aquele que conserva na mão direita 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Nós vimos que os 7 candeeiros de ouro são um simbolismo da igreja. Então, se por um lado o texto mostra temor da parte do pastor, sabendo que Deus está administrando a vida e o futuro dele, por outro lado, a igreja deveria ter santo temor, porque o Senhor Jesus, nessa noite, está transitando por esses corredores. Você não está vendo, mas Ele está aqui. O texto bíblico diz assim: eu sou aquele que faz o quê? Anda no meio. Ele não anda em volta, mas ele adentra a igreja e caminha. Hoje, mais especialmente em cultos de ceia, não tem nada de místico nisso, mas é um culto de maior. Se você pensar num culto de comunhão, o culto da ceia é o culto de maior comunhão, de maior proximidade. É aquele culto que você se assenta à mesa do Senhor para partilhar com Ele do sacrifício que Ele fez, da lembrança do memorial. E quando você está sentado à mesa de alguém tão ilustre, é o dia em que você pode abrir o seu coração e fazer pedidos especiais. É aquele dia em que você chega para o Senhor e fala: Deus, eu estou aqui tão próximo, o Senhor permite eu pedir isso? Olha, eu tenho orado tanto pela conversão dessa pessoa da minha casa, tenho orado tanto por cura nessa direção, por sabedoria, pela venda disso ou pela aquisição daquilo. Senhor, tenho pedido pela restauração do meu casamento, a salvação, o direcionamento dos meus filhos. O culto de ceia é o culto de proximidade, aquele culto que você pega o pão e o cálice das mãos de Cristo, simbolicamente. Ele oferece para você, e você pode fazer os pedidos mais impossíveis. Em Efésios capítulo 3, versículo 20 diz: ora, aquele que é infinitamente, que é poderoso, não é? Para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Então você precisa demonstrar no seu coração santo temor. Quando você cultua Deus numa igreja, Cristo está caminhando aqui. Ele olha para a maneira como você louva. Ele olha para a maneira como está a disposição do seu coração, porque é possível que você esteja de corpo presente, mas o seu coração está longe. É possível que você esteja aqui, mas o seu coração não esteja. O próprio Jesus disse para o povo: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E quantas vezes as pessoas vêm à igreja por uma rotina, por uma prática, e esquecem disso daqui. O Senhor Jesus anda no meio da igreja. Então, a primeira lição que você aprende nesse texto é: você e eu temos que entender que mesmo as igrejas maravilhosas, elas podem perder as coisas mais essenciais da vida. Enquanto você aprende isso e tenta guardar aquilo que é essencial, lembre-se, Jesus está administrando os pastores e Jesus está transitando dentro da igreja, observando. Ele está fazendo isso porque ele é chamado na Bíblia de o supervisor, o bispo. Ele olha de cima, ele se aproxima, ele se aproxima para ver o procedimento do pastor e individualmente de cada pessoa, e assim de modo geral da igreja. Você deve aprender então a segunda ação que ele tem. Ele não só guarda, mas ele conhece. Como é que ele conhece? Não é que ele conhece a igreja, ele conhece porque ele anda no meio dela. Então quando você vem aqui à igreja, todo mundo vem bem arrumado, cheiroso, bonito. Mas Jesus conhece. Ele sabe como foi sua semana. Olha como o texto caminha. Verso 2. Conheço as tuas obras. De novo, se é para o pastor, se é para a igreja toda, aí você pode chegar a entender como preferir. Como conheço as tuas obras. Era uma igreja que tinha obras, era uma igreja que praticava, que trabalhava, não era uma igreja que não fazia nada. A ponto de Jesus falar: eu conheço o que você faz, eu conheço o seu procedimento. Eu conheço também o teu labor, o teu trabalho. Eu conheço as práticas que você tem feito, não só na igreja, mas também fora dela. Então, quando você vem para a igreja, gente, se isso não te assusta, Jesus sabe se durante a semana você se meteu em alguma tramóia. Jesus sabe se nos seus afazeres particulares você tem uma vida secreta. Se você é um crente aqui na igreja, mas fora, você é outro. Deus sabe se os jovens aqui são uns perto do pastor ou perto dos pais e são outros fora. O Senhor sabe. Ele fala: eu conheço você. E isso deveria produzir em você, em mim, um santo temor. Quando você abre a boca para cultuar Deus, você deveria ter medo.
deveria ter um temor reverente, porque você está falando para aquele que nós vamos ver mais adiante, tem olhos de fogo, ele vê, ele sabe o que você faz. Ele sabe dos seus pensamentos, das suas lutas, das suas fraquezas, ele sabe do seu zelo. O texto diz mais, eu vou caminhar ali para vocês verem, eu conheço as suas obras, e ele vai descrever aqui as coisas que ele conhece. Cada uma dessas coisas extraordinárias. Ele diz para a igreja o seguinte, ou para o pastor, eu conheço o teu trabalho, eu conheço as obras que você pratica. O que estava acontecendo naquele contexto, lembra que a cidade de Éfeso era a guardiã de todas as religiões, dos templos, tinha o status de centro, da capital do Império Romano. E o que acontece aqui é que a igreja está passando por um tipo de problema. Além da perseguição do Império Romano, sabe qual foi o problema que surgiu dentro da igreja de Éfeso? Surgiram líderes, surgiram pessoas que corromperam o ensino de Paulo. Lembra que eu falei quantas pessoas pastorearam lá? Paulo, Timóteo, Apolo, gente extraordinária, a igreja tinha muita força. Isso aconteceu há 30 anos atrás. O que você está lendo aqui são 30 anos depois. 30 anos depois, a igreja tinha se corrompido. Vocês acham bastante ou pouco? Uma igreja pastoreada por 2 apóstolos, um Apolo e um Timóteo, em 30 anos, saiu de uma igreja muito forte para uma igreja que começou a cair. E ela caiu a tal ponto que Jesus fala assim, se vocês não se arrependerem, eu vou mover o candeeiro de vocês. Eu vou retirar a igreja daí. Se você visitar as ruínas de Éfeso, sabe o que você não encontra lá? Não tem mais igreja. Isso, sabe o que isso significa? Que a igreja não se arrependeu. E a igreja deixou de existir em Éfeso. Assim como existem igrejas espalhadas mundo afora, que foram extremamente poderosas e sumiram. Você está aqui hoje sentado porque o evangelho começou na Alemanha. A Alemanha é uma igreja fortíssima, Lutero fez a reforma e varreu a Europa com a reforma protestante. Vai na Alemanha, vai procurar como estão as igrejas luteranas. Vai lá dar uma olhada. O que aconteceu com elas? Há pastores da igreja luterana que prestam um concurso público. Nem crentes são sustentados pelo Estado. O que aconteceu com aquela igreja de Lutero? O evangelho varreu, foi para a Suíça, foi para tantos lugares, a reforma tocou, chegou na Inglaterra. Vão surgir os puritanos, os grandes avivamentos. John Wesley e tantos outros. Varreu a Europa, fogo do céu na Inglaterra. Vai na Inglaterra procurar as igrejas. Os templos são vendidos para mesquitas. Igrejas de séculos viraram bares, boates. Sabe o que aconteceu? O candeeiro foi sendo mudado. Os puritanos entraram num navio e viajaram para os Estados Unidos, chegaram no novo continente, com Mayflower. E começaram então a fazer um país, os Estados Unidos da América. E os Estados Unidos da América se tornou uma potência mundial e começou a mandar missionários mundo afora. Missionários que chegaram aqui no Brasil. Vá para os Estados Unidos. Você vai ver igrejas sérias ainda. Mas o poder das igrejas sérias vai minguando. Eu já vi pastores que disseram que vai chegar o dia em que o Brasil vai ter que mandar missionários para os Estados Unidos. Eles que mandaram missionários para cá. E o evangelho chegou no Brasil. E existiam igrejas muito fortes. Mas sabe o que tem acontecido com as igrejas do Brasil? Elas estão morrendo. Não, pastor, não fala isso. O povo brasileiro está sendo alcançado pelo evangelho. Mentira! O evangelho no Brasil está morrendo. As igrejas sérias estão morrendo. Basta você olhar para a nossa igreja. Por que poucas pessoas vêm ao culto? Por que poucas pessoas vêm à IBD? Hoje pela manhã nós tínhamos aqui talvez 15 pessoas. Mas se hoje pela manhã nós falássemos assim, hoje vai ter piscina e churrasco, vai ter um parque, venham passar um tempo com a gente. Lotaria. Mas venham, vão estudar a palavra de Deus. Não. Estou só mostrando para vocês, as igrejas sérias estão morrendo.
As pessoas querem que as igrejas sejam pintadas de preto, luzes piscando, banda, show, noite do morango, noite disso, daquilo, festa, a caipira e não sei o quê. As igrejas estão morrendo. As igrejas sérias estão encontrando dificuldade de sustentar, como a nossa igreja. É mais fácil vender vassoura, óleo, fazer promessas. E sabe o que eu penso? Pode ser que o Senhor mude esse candeeiro, tire daqui. E fala, não. Este povo não quer. Este povo, nós vamos ver vários pecados aqui das igrejas. Talvez Jesus chegue o dia em que ele mude essa igreja. Aí alguém pergunta, cadê a Igreja Batista Redenção de Bragança? Ah, não existe mais. Não, não existe. Esse é um alerta muito sério, meus irmãos. É muito sério. Você pode rodar Bragança hoje à noite, você vai ver igrejas que estão lotadas. Mas vai lá. Veja se está sendo falado sobre pecado. Veja se está sendo dito para as pessoas isso. Que Jesus está próximo, olhando a sua vida, seu labor. As pessoas estão cansadas de Deus. Elas estão afastadas de Deus. E elas estão atrás de entretenimento. E como as igrejas não foram feitas pelo Senhor para entreter pessoas, elas estão procurando um lugar. Algo a repensar sobre a nossa postura, o nosso cristianismo. Porque as melhores igrejas do mundo sumiram. Por que você acha que com a nossa vai ser diferente? Você acha que não, a igreja vai estar sempre aí? Não vai estar, não. Não se iluda. Se nós não ouvirmos a repreensão de Cristo, se nós não mudarmos, a igreja também termina. Sabe por quê? Porque nós precisamos do Senhor, mas o Senhor não precisa de nós. Tem crente que é bobo. Eu vou lá porque se eu for, Jesus vai ficar contente, Ele precisa da minha adoração. Ele não precisa, nem de mim, nem de você. Ele não precisa. Ter uma igreja aqui é um privilégio. Mas é um privilégio que tem tido tanto descaso, que pode ser que o Senhor tire. Algo a se pensar. E a grande pergunta é, qual é a minha responsabilidade? Porque o Senhor conhece o teu trabalho, as tuas obras. O Senhor conhecia a perseverança da igreja. Sabe por que a igreja era perseverante em Éfeso? Os falsos mestres entraram naquela igreja e eles começaram a promover licenciosidade. Eles começaram a promover a seguinte mentira dentro da igreja. Olha, Deus está preocupado com sua alma. O que você faz com seu corpo pouco importa. Olha, Deus quer salvar o seu coração, a sua vida, de forma espiritual. O seu corpo, o próprio Jesus falou que a carne é fraca, Ele sabe. Então se você se entregar à imoralidade, não tem problema. Porque onde abundou o pecado, Paulo diz que superabundou a graça. Então a lógica é o seguinte, quanto mais pecado você tiver, maior vai ser a graça de Deus sobre você. E o texto vai dizer assim, eu sei que vocês são perseverantes. Aquela igreja, depois de 30 anos, ainda perseverava, mesmo com a perseguição romana, mesmo com um monte de problemas, eles perseveravam. Então você tem qualidades aqui fantásticas, ó. Nós podíamos resumir tudo isso nessa palavrinha aqui, ó, firmeza. A igreja de Éfeso era uma igreja extraordinariamente firme. Muito firme, na doutrina, na perseverança, não se desanimava, mesmo com os problemas de perseguição, avançava, o trabalho e as obras para o Senhor continuavam existindo. Mas ele diz assim, eu sei que vocês não podem suportar os homens maus. Quem são esses homens maus? Os homens maus aí que ele se refere, olha o verso 6. Tem ao teu favor que você odeie as obras dos nicolaítas. Vamos falar um pouquinho depois sobre os nicolaítas em outro culto. Mas você vai entender quem são os nicolaítas. Lembra da deusa Nike? E aí nós vamos falar um pouquinho sobre essas pessoas que entraram na igreja. E eles disseram, vocês estão resistindo. Ele continua mais. Vocês puseram à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos. Sabe o que ele está ensinando para a igreja? A igreja de Éfeso era uma igreja que eles tinham visto apóstolos. Eles sabiam quando um apóstolo. Eles tinham experiência direta com o apóstolo. E aí chegaram pessoas na igreja e disseram assim, aqui o texto fala que a si mesmos se declaram apóstolos. Apareceram pessoas em Éfeso dizendo assim, nós somos apóstolos. E o texto fala que a igreja falou não.
colocou eles à prova. Como é que fala aí? Olha o finalzinho. A si mesmos se declaram apóstolos e não são. Como é que aparece na sua versão agora? O que aconteceu depois que eles descobriram que eles não são? Os achastes mentirosos. A Bíblia está ensinando que é possível que dentro da igreja surjam pessoas que se autodeclarem apóstolo. Quem se autodeclara apóstolo já é mentiroso, por natureza. Nenhum apóstolo da Bíblia se autodeclarou. Se você ler Gálatas, ele diz assim: eu, Paulo, apóstolo, não da parte de homens, não da parte de homem algum, da parte de Deus. Paulo disse, não. Como é que Paulo foi empossado no apostolado? Caminho de Damasco, aparece Jesus e fala, eu vou colocar você no apostolado. Como é que os apóstolos foram escolhidos? Jesus chamou eles e falou, você escolheu cada um deles. Apóstolos não pode você não pode chegar no lugar e falar, eu sou apóstolo. Não pode. Então escute-me bem, todos os apóstolos da atualidade, todos eles, do Brasil e do mundo, são mentirosos. Ninguém pode se declarar apóstolo. Apóstolo tem que ser colocado na função pelo próprio Cristo. Segundo lugar, apóstolo tem que ter visto Cristo, tem que ser testemunha ocular da ressurreição. Tem que ver, Jesus tem que aparecer ressurreto, não é um sonho. Jesus tem que aparecer para ele ressurreto. E apóstolo tem que ser colocado no cargo por Jesus. Porque ver Jesus ressurreto, muitas pessoas viram no primeiro século. Então, apóstolos. O que seria da igreja brasileira se esse bando de apóstolos que se declara apóstolo fosse tratado dessa forma? Se as igrejas fizessem isso, vamos provar os apóstolos e ver que eles são mentirosos. O que aconteceria? Elas receberiam o aplauso de Jesus. Jesus vai falar, parabéns. Vocês têm uma coisa maravilhosa. Vocês não podem suportar os homens maus. Quem são eles? Os que se declaram apóstolos. Vira as páginas da sua Bíblia para Atos capítulo 20, rapidamente. Eu vou ter que terminar aqui e nós vamos continuar a semana que vem. Será que isso estava na mente do apóstolo Paulo? Atos capítulo 20. Estamos voltando uma viagem do tempo 30 anos atrás do texto de Apocalipse. Você está vendo aqui gente na igreja, Jesus mostrando para João os mentirosos, os apóstolos da mentira. Olha o que Paulo disse 30 anos atrás. Versículo 28, Atos 20, 28. Atentai por todo o rebanho, Paulo está falando, deixa eu pegar aqui para ficar claro para você, verso 17. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros. Paulo mandou vir os pastores de Éfeso. Paulo chamou, traga todos os pastores de Éfeso que eu quero falar com eles. Agora pode avançar no versículo 28, ele vai falar para os pastores de Éfeso. Atendei por vós, tome cuidado da vida de vocês e de todo o rebanho de Cristo sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu supervisores, bispos. Vocês têm que pastorear a igreja de Deus, a qual ele próprio comprou com seu sangue. Verso 29. Olha Paulo falando, 30 anos depois isso vai acontecer. Eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão rebanho. Sabe quem são esses lobos vorazes? São os que chegaram a eu sou apóstolo. 30 anos depois os lobos chegaram. E Paulo diz mais, verso 30. E eu sei que dentre vós mesmos pastores se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar atrás deles os discípulos. E 30 anos depois, João está vendo essas pessoas dentro da igreja, ensinando. E hoje no Brasil, há muitos pastores no púlpito ensinando a libertinagem, a licenciosidade, a promiscuidade. Dizendo para os jovens, no púlpito abertamente, não precisa manter pureza para casar. Isso era para outro século. Hoje, você tem que experimentar a vida sexual. Eu vi um pastor que disse certa vez, um pastor batista, que disse o seguinte, desde que você tenha uma vida sexualmente ativa com a sua namorada, desde que você seja fiel a ela, tudo bem, você não pode ser como um cachorro que saia em cada esquina com uma cadela. Isso é dito do púlpito das igrejas. E os jovens, puxa, que pastor para frente. Agora, se você for na igreja dele, a igreja está entupida de gente. Talvez seja isso que as igrejas tradicionais precisem. Ensinar, vamos flexibilizar um pouquinho. O padrão está muito alto. Se você quer ter uma experiência extraconjugal no seu casamento, sem problema. Vai até apimentar o seu relacionamento.
Porque se está sendo tão severo com seus filhos, para de ser quadrado, você vai perder ele para o mundo, deixa eles curtirem a vida. Que tal? Seus filhos querem experimentar drogas, por que você não compra e fornece para eles em casa mesmo, num ambiente mais controlado? Será que a igreja vai crescer? Já pensou semana que vem? Os noias chegando aqui, ô pastor, que legal. Quem sabe podemos mudar a ceia do Senhor, como algumas igrejas aqui próximas fazem? Por que usar o pão e o cálice? Por que não usar Ruffles, batata Ruffles e Coca-Cola? Sabia que tem isso já? Por que não servir guaraná com pipoca? Porque é só um símbolo, você não pode idolatrar essas coisas. E as igrejas estão assim, ó, bombando. Eu vi um pastor que estava batizando em toboágua. Gente, eu sou muito antiquado. Eu só entro na piscina e batizo a pessoa. Eu vou concorrer com a pessoa que sobe no toboágua e fala, eu te batizo. A pessoa, tchá! E a igreja bate pau. O diabo está deitando e rolando. Mas tem uma coisa que conforta o meu coração. A Bíblia diz que estreita é a porta. Estreito é o caminho. E vou repetir aqui. E são poucos os que acertarão com ela. E a pergunta que você tem que fazer é: você está entre os poucos que vão acertar a porta, o caminho estreito? Ou você está à procura do oba-oba? Eu vou parar aqui. A semana que vem eu continuo. Mais importante do que bons começos é como nós avançamos e como nós vencemos. Vamos orar. Pai Santo, tende misericórdia de nós, Senhor. Os dias são difíceis, a noite é sombria. Os crentes estão dormindo, Senhor. Muitos crentes estão dormindo. Eles estão tão preocupados com coisas que necessariamente não são erradas, Senhor. Mas perdeu-se o zelo pela Tua obra, compromisso com as Tuas coisas. Nós estamos correndo atrás de patrimônio. O entretenimento nos entorpeceu. Olhamos para fora e vemos a multidão alegre nas igrejas, pulando e gritando, e parece que tudo é tão feliz. Mas quando olhamos para a Sua palavra, o Senhor nos confronta. O Senhor nos adverte de que pode mudar o candeeiro, pode mudar pastores, pode mudar pessoas. Mas essas mensagens não enchem, Senhor, a Tua casa. As pessoas querem promessas de vitória, de bênção, de alegria, de conforto. Elas querem bagunça, elas querem entretenimento. Mas a Sua palavra não foi feita para entreter ninguém, a Sua palavra foi feita para corrigir vidas. Curva o nosso coração, Senhor. Não permita que a nossa igreja se desvie. Em cada lar, em cada família, levanta cada um dos homens dessa igreja para que eles sejam verdadeiros guardiões, para que eles mantenham, Senhor, a luz do Evangelho acesa, para que as trevas sejam afugentadas. Levante os homens dessa igreja para orar pelos seus lares, para interceder pelos seus casamentos, filhos. Levanta os crentes da igreja para sustentar a Sua obra, que as igrejas sérias não morram, Senhor. Mas se não houver arrependimento e transformação, e chegar o dia que essa igreja deixar de existir, a minha consciência está limpa de que a Sua palavra foi ensinada. Que cada um aqui faça a sua parte, que cada um viva para a Sua glória. Desperta-nos, Senhor, e agora que vamos participar da Tua mesa, que cada um possa fazer um autoexame, possa refletir no que ouviu e possa decidir livremente se vai ou não participar. E que nessa noite os pedidos especiais que foram colocados diante do Senhor, que forem apresentados, que possam ser ouvidos e atendidos. Mas o meu pedido como pastor dessa igreja é que o Senhor produza um verdadeiro avivamento no nosso meio. O avivamento do compromisso, da santidade,
o avivamento do amor fraternal, o avivamento de vidas sendo transformadas. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos terminar o nosso culto celebrando a ceia do Senhor. É nosso